Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. E a Resenha de Boleiro em 2019, terceira temporada, recebe Leandro, meu parceiro, um cracaço. Tudo bem, Leandro? Thiago, boa tarde. Craque? Craque é nós dois, Thiago. Nós dois somos craque. Esse aí... Fenômeno, pô, né? Esse aí é fenômeno. Esse aí não tem jeito, não. O craque foi eu, você, né? Você mais ou menos, né? Você mais ou menos. Agora, esse aqui a gente tem que venerar, respeitar. E como é bom trazer essa turma aqui, né, Leandro? Pra gente poder homenagear. Bom, você é uma lenda viva. A gente tem que homenagear enquanto tá aí, em vida. Então, acho que isso faz parte. E esse programa recebe muito bem, né? Esses ídolos aí do passado. Então, nada mais justo que trazer esse fera aí, ó. O príncipe Dirceu Lopes. Que alegria em ter você aqui, Dirceu. Eu sempre falo que Deus me deu muitas alegrias com o rádio. Uma delas é ter amigos da grandeza de Dirceu Lopes. Que alegria te receber, Dirceu. Tudo bem? Tá tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus. Prazer, uma alegria muito grande de participar do seu programa. Não, te falo a mesma coisa. Estar no meio dessas duas feras, Leandro, sempre fui fã. Não só como jogador de futebol, né, mas também como pessoa, figura humana, que ajudou muito a engrandecer o nosso Cruzeiro, né? Então é um prazer muito grande e Thiago, sempre que eu tenho o privilégio de vir aqui na Itatiaia, eu não tenho como, o tempo passa e a emoção continua, porque através da Itatiaia eu tive a felicidade de conhecer grandes nomes do rádio mineiro, né? Rádio Itatiaia, Januário Carneiro, Oswaldo Faria, enfim... Grandes homens que contribuíram para a história da Rádio Itatiaia. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Dirceu, para nós aqui da Resenha de Boleiro, essa oportunidade e às vezes de contar para as novas gerações, né, Leandro? Hoje a turma fala, o Arrascaeta é craque, com todo respeito ao Arrascaeta. Né? Fez uma historiazinha no Cruzeiro, já virou as costas, já foi embora. Dirceu, você fez o que fez, é uma lenda. O Cruzeiro, inclusive, trata nesse sentido, é uma lenda viva hoje da história do clube. Você acha que essa molecada precisa buscar um pouquinho mais? Isso é história de tudo, não é só do futebol, não é do país inteiro, na nossa cultura, de valorizar um pouquinho mais. Para quem não sabe, o príncipe vem do Pelé, que era o rei. Falou, opa, peraí, aqui já tem o príncipe chegando também, né, Dirceu? Como sempre, né, as pessoas são meus amigos. Eu tive o privilégio de ter o maior jogador de futebol de todos os tempos, né, que é o Pelé, como um amigo, né? Assim como era você, como é o Leandro. A verdade é que a gente precisa ter cuidado com as coisas, porque o meu pai, ele parou no tempo e eu sempre falava com ele, o motivo assim, a discussão sadia, né? Eu falava com meu pai que o Pelé era o maior jogador que esse pai. O Pelé é o maior do mundo, não, meu filho. Sempre que não viu o Leônidas da Silva jogar, você que não viu Frederich jogar e tudo mais, mas que é isso, quem é Pelé para chegar nos pés? Então eu tenho muito esse cuidado, né? É uma realidade do futebol que jogava na minha época e o futebol que se joga hoje, né? O futebol brasileiro sofreu muita influência, né? Teve que evoluir muito a parte física e perdeu muito da sua magia, da sua improvisação, que era o maior legado do futebol brasileiro, né? Mas o futebol brasileiro é muito rico, continua, e são coisas assim muito interessantes quando se fala. Eu percebo realmente, Thiago, que falta esse trabalho na base, pegar os garotos, né? Porque infelizmente com esse momento que o país vive, né? As crianças estão se despertando precocemente, né? Para bebida, para droga, e não existe, eu sempre costumo dizer que não existe uma fórmula mágica para combater essa violência que nós enfrentamos aí, a não ser através do esporte, né? E principalmente o futebol, né? Eu sempre digo que até hoje é muito interessante que as pessoas, os torcedores, que às vezes não me viram jogar, e sempre tem uma curiosidade, porque sempre foi falado em qual perna que eu chutava, se eu era canhoto ou se era direito. Hoje fala destro, né? Isso. Preciso adaptar os tempos modernos. E os dois eram ambidestros. Mas em função da pelada. Porque antigamente jogava muito descalço, né? Não tinha como hoje, chuteira, qualquer garoto hoje tem uma chuteira. Mas uma vez fizemos um campinho lá, roçamos um pasto e lá, e arranquei o dedão do pé direito, né? Que é o que eu conduzia, fazia. Que era o bom. Que era o bom. E aí, muito fominha de bola, e eu tive que rolar o pé e jogava com o pé esquerdo. Daí a facilidade. Aí você aprendeu, desenvolveu a perna esquerda, porque o direito estava sem o tampão do dedo. Exatamente. E a maioria de gols que eu fiz
foi pela perna esquerda, porque eu tinha aquela jogada, né? Que fazia um corte em cima da área e cruzava com a perna esquerda. Foi por isso que quando você entrou pra gravação, eu falei assim, chegou um canhoto de verdade. Porque nós temos um canhoto tem a boca, né? Agora chegou um canhoto de verdade, né, Disseu? É papo de boleiro mesmo. Ué. Não, esse foi craque. Muito bom jogador, excelente. Ô, Leandro, quem foi o seu ídolo de infância? O meu ídolo que eu vi jogar foi Romário. Quem foi o seu? Romário. Foi seu ídolo também? Romário e o Zinho, até porque o Zinho é da minha cidade, né? Nova Iguaçu, Então canhoto. que era vizinho, né? Porque... Mas, pô, Thiago, moleque, garoto, né? Você vê o cara na televisão. Verdade. Então o Zinho, pô, no Flamengo. Então, mas depois eu queria ser o Romário, né? Fazia gol pra caramba, tem que ser o Romário, tem que ser o Romário. Pra mim, o que eu vi jogar, né, inclusive maior do que Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho poderia ter sido, acho que ele não quis ser, mas o Romário foi fantástico. Mas sabe o que mais me impressiona? Eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas, eu tenho esse hábito desde criança, e todas as vezes, né, já sempre o papo era futebol, e quando eu perguntava a alguém, o meu pai, por exemplo, eu perguntava ao meu pai, americano. Aliás, diz o meu pai que você não jogou no América por um detalhezinho, né? Você ia pro América e não foi pro América. Um negócio que você teve no América e saiu do América. Não foi o América, foi o Atlético, né? No Atlético? O Atlético foi campeão em 63, quando viemos fazer um jogo aqui. O Atlético foi campeão mineiro, profissional e juvenil, porque naquela época não tinha júnior, né? 1963. E aí, na entrega das faixas lá no Antônio Carlos, né? Você imagina quanto tempo fala, né, Tiago? Quanto tempo faz isso? Mas foi muito interessante porque me chamaram um clube lá chamado Nuclear para entregar a faixa para o juvenil da preliminar de Atlético e Pedro Leopoldo, que era profissional na época, né? E aí, apaixonado com bola, oportunidade de jogar pela primeira vez no campo do Atlético, no shopping, onde é o shopping hoje? Vai fazer as contas. O antigo shopping. Questão de quanto tempo foi. Alguns anos. Alguns anos, a gente vai pular isso. Mas eu joguei o primeiro tempo, quando eu estava no vestiário, no intervalo do jogo, chegou o treinador lá do Nuclear e me pediu, será que você se importa de dar seu lugar? Porque um jogo desse todo mundo quer jogar. Eu não era do time, né? Então, eu falei, não, perfeitamente. Aí estava descalçando a chuteira, tirando a meia. Quando chegou o Wilson Oliveira, que era o treinador do Atlético Juvenil, com o treinador do Pedro Leopoldo, Marci Rodrigues, chegaram e pediram para que eu voltasse no segundo tempo, porque eles queriam me observar melhor. Aí eu voltei para o segundo tempo e deu tempo mostrado alguma coisa, porque o Wilson de Oliveira esteve no vestiário e me perguntou se gostaria de jogar no Atlético e tal. Apaixonado com o futebol que eu era, né? Foi claro. Isso foi num jogo numa quarta-feira à noite, aqui esse jogo. E felizmente, para minha sorte, eu trabalhava numa serraria em Pedro Leopoldo. Quando chega lá durante o expediente, o Adelino também jogou no Cruzeiro, né, na década de 40, 50. Chegou e me chamaram. Foi dizer, eu tenho um senhor que quer falar com você. Eu até estranhei, foi porque eles eram muito rígidos lá na serralheria. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. E já estava trabalhando? Estava trabalhando, né? E aí, quando eu saí, achei estranho, falei, tá. Fui ver quem era. Quando eu vejo assim de longe, eu falei, gente, eu conheço esse senhor, não sei de onde. Aí, não sei. Aí, quando chego perto dele, ele se apresentou, sou Adelino. Quase que eu senti fria, bambiou as pernas tudo, né? Bambiei tudo, porque o Cruzeiro sempre foi, né? Desde e você criança. Era cruzeirense de infância? Meu Deus do céu. Pra você ter uma ideia como é que eu sou cruzeirense, continuo sendo, que eu tenho um filho que chama Emerson. O Emerson foi um dos maiores da história do Cruzeiro, antes da minha década, antes do Cruzeiro. Um ídolo seu, né? Que você via jogar. Um ídolo meu, Uhum. Né? O Cacique Rossi. Eu tinha aqueles jogadores do Cruzeiro como meus ídolos, né? Aí, por sorte, né? Fui lá, eu vim pro Cruzeiro, foram me buscar. E aí eu vim. Mas e o Atlético? Aí o cara ligou, pô, você tava vindo aqui, agora você... Não, simplesmente não... Ele observou e não falou mais nada? Falou mais nada. Aí o Adelino chegou lá, o Cruzeiro chegou. Se fosse época de rede social, hein? Esse cara tava morto. Mas vai querer ouvir também? O time do coração já chamou? Não, mas esse olheiro tava morto, não chamou? Pô, o olheiro que morto. viu. Hã? Ele tava morto. Em tempo de rede época, social, vídeo. Esse olheiro tava desempregado. Mas de qualquer forma, mesmo ser rede social... Foi uma coisa interessante, já que você me falou sobre questão de história, sabe? Claro. Tem muito aqui, né, Leandro? Tem muita. E nós viemos jogar contra o Atlético aqui, quando eu estava já no Cruzeiro.
o jogo Atlético Cruzeiro lá no Antônio Carlos, né? Que era o campo lá do Atlético. E o meu pai veio assistir esse jogo. E eu tive a felicidade porque o Cruzeiro era o terceiro de Minas já quando aqui eu cheguei em 63, né? O clássico do futebol mineiro... Era o clássico das multidões. Clássico das multidões. Pô, Atlético e América. Pô, só eu que fico velho, cara. Tô falando, ele esconde a idade dele. Ele esconde a idade dele. Ele esconde a idade Eu dele. acabei Ele de quando eu esconde a converso idade. com as pessoas mais velhas, eu Esconde procuro a idade. saber. Eu estudo tudo, ô, Dirceu. Você tá achando que eu fui no clássico? Eu queria ter ido, né? Quem dera. Hoje eu tô indo no clássico dos 1000 que está sobrando aí. O Como é que ele América com descobre 1000 os lá. gatos? Como é que descobre os gatos? Eu acho que isso aí que não é gato, eu acho que é osso. Não, para com isso, Dirceu. Você tá louco? Não, eu estudei, eu vejo. E era o clássico. O Mineirão era... Aliás, não tinha o Mineirão, né? Era o Independência dividido na geração. Quando o Cruzeiro cresce na geração. Sim. O Cruzeiro foi fundamental, o Mineirão foi fundamental para o Cruzeiro dessa arrancada Sim. histórica, né? Sim. Mas e aí, você foi jogar e seu pai? Aí eu tive a felicidade de fazer 2 gols contra o Juvenil do Atlético. 2-0 para o Cruzeiro, né? Foi um fato assim, inédito, porque o Cruzeiro só levava de balaio do Atlético e do América, e sendo que o Juvenil do Atlético e do América era um show, né? E o Cruzeiro correndo era o terceiro. E aí o meu pai veio assistir esse jogo e nunca mais voltou. Nunca mais. Seu pai nunca mais te assistiu? Nunca mais voltou ao estádio de futebol por causa desse jogo. Porque a torcida do Atlético, para mim sair, teve que chamar policiamento, eu tive que sair de lá no carro de polícia, porque a torcida do Atlético gritando, quebra, mata. Você estava entortando a turma toda? Entortei, né? Porque nós ganhamos 2-0, fiz os 2 gols, né? Nem você no profissional ele foi assistir? Nunca mais voltou no campo de futebol. É história, né? História. Puxa vida. Fiz tudo, né? E de alguma forma, o seu Pelé te aplaudiu e talvez o seu pai não te aplaudiu. Não aplaudiu. Badia em casa, né? Antigamente até não tinha. Provavelmente ouvindo o radinho, ouvindo a Itatiaia. Exatamente, é. E aqui, interessante, quando eu cheguei no Cruzeiro, já estava no Campeonato Mineiro, em 63, e eu fiquei alguns jogos na reserva, né, do Juvenil. E aí fomos fazer um jogo contra o Valério, e aí eu estava na reserva e tinha um Carlyle, o nome dele. Carlyle já estava aqui no Juvenil e estava na reserva. E aí tinha aquela coisa de superstição, que me deram deram a camisa 13 para ele, e a minha até eu não lembro. Sei que era mais era 15 ou 16. Banco de reserva. Banco de reserva. E aí lá no Barro Preto. Uhum. Os jogos do Juvenil eram sempre domingo de manhã. E aí o Carlyle chegou para mim e me falou: seu Zi, você não troca essa camisa para mim? Não, eu não tinha superstição. Eu falei, não, claro, sem problema. Aí trocamos, só que não falou para a rádio, né? A rádio transmitiu o jogo. A rádio transmitiu o jogo de seu terceiro. Eu era de seu terceiro. De seu Zi, de seu terceiro, faz não sei o que. E esse Carlyle no jogo fez 2 gols. E estavam assistindo esse jogo as minhas 2 tias, Lucília e Geralda. Vieram assistir esse jogo. Estavam assistindo esse jogo. Só que não fui eu. Você ficou com a fama. Eu não entrei nesse jogo. Você nem entrou? Nem entrei. Quando eu chego em Pedro Leopoldo, da rua, a minha casa estava lotada de Uma gente. festa para descer. Uma festa para descer. Eu falei, gente do céu. Entrei no jogo. E como é que você fez? Você contou? E não contei. Ué, ficou quietinho. Que, Leandro? E o medo das minhas tias, as minhas tias moravam antes, eu estava de ônibus, minhas tias moravam antes, elas desceram antes, né? Eu morava logo depois, alguns quarteirões, as minhas tias não apareceram, e eu fiquei sem jeito, tanta festa, tanta alegria. Você falou, deixa o povo comemorar, né? Deixa e tal e tal. Mas você nem um chutinho na bola tinha dado. História, né? Coisa maravilhosa. Pensa bem, o Leandro já levou muito louro também, mas não nesse caso, né? Os outros consagravam na frente, o Leandro ele deu um cruzamento outro dia, já postou 30 vezes na rede social, e meu Deus do céu. Cara, tem que postar, né? A hora Eu não que fiz não, mas cruzamento acertava a hora alguns. que acha um cruzamento, você sabe, Leandro, o Alexandre Simões, nosso companheiro aqui do Bola Premiada, ele me contou uma história de que o Garrincha parou pra te assistir e foi lá no hotel pra te conhecer. Falou assim, eu quero conhecer o melhor jogador de todos os tempos. Foi. Como é que foi essa história? Foi uma história verídica e eu jamais imaginei. Garrincha, hein? Porque eu tinha como criança, né, quando lá em Pedro Leopoldo, meus ídolos eram o Pelé e o Garrincha, né? Tanto que quando eu comecei lá no Juvenil, lá em Pedro Leopoldo, eu jogava ponto direita, porque tudo baixinho que tinha. Pontinho. Jogava pra... E era o barbantinho. Ia na linha de fundo, saia com bola e tudo, passava pra ninguém. Não fiz igual o Sérgio Araújo, não, né? Que o pessoal conta.
Sérgio caiu atrás da placa que tá rolando até hoje. Contei isso, mas não cheguei a tanto. Mas eu era e fazia aquelas jogadas que o Mané fazia, né? De deixar a bola, fazia que ia, não ia e tudo mais. Aí passa tempo, vai ter o Cruzeiro aí, com a inauguração do Mineirão. O Cruzeiro, de repente, surgiu aí, né, como um fenômeno aí no futebol brasileiro, né? O Brasil inteiro queria ver quem era aquele time que ganhou do Santos de Pelé, né? Porque ganhou de 6-2 aqui e 3-2 lá, então não foi zebra, né? E aí despertou curiosidade. E aí chegamos no hotel lá em São Paulo, não me lembro qual jogo que foi, quando estávamos no apartamento. Naquela época, né, não tinha campainha, aquela... E aí o Raul falou, ô nego, vê lá o que é. Aí eu falei pro Raul, não, vai você. Aí o Raul levantou, falou, porra, você é preguiçoso pra caramba. Você já levou a dura do Raul. Aliás, eu estou aqui no meio dos dois boleiros, né? Por favor, né? Por favor. Pode falar. Você é legítimo, porque tem gente aqui que eu vou te contar, hein? Ah, eu vi jogar, meu Deus. Craque não sei, fala. Não, vou embora agora. Não. Só perde, o time dele só perde. Mas eu tenho boa assessoria de imprensa, aí mente bem, fala tudo que é bom. O Raul te xingou, deu uma dura? Porra, você é preguiçoso pra caramba. Eu falei, porra, você não pode abrir uma porta, cara. Eu vi assim, coisa de boleiro, brincadeira e tal. Aí daqui a pouco volta o Raul, nego. Eu falei, o que é? Entrou o Mané, um sábado à noite. Eu só não senti qualquer coisa, porque eu tava deitado. Eu desmaiei porque eu estava deitado. Uma das maiores emoções da minha vida. Nunca imaginava que eu pudesse conhecer, né, os maiores ídolos da minha vida, que era o Garrincha e o Pelé. E aí, o Garrincha entrou e veio te dar um abraço? Entrou, me deu um abraço. Pô, neguinho, vim conhecer o maior jogador de futebol do mundo. Imagina você. Poxa. Eu não consegui. Você falou, ele tá de sacanagem. Você fez uma pegadinha, tem uma coisa armada aqui. Não, eu simplesmente não falei, porque me deu um nó aqui na garganta, que eu não consegui falar. Fica igual bom presépio, né? Só falava assim. Perfeitamente. As maiores emoções da minha vida. Mas eu tava contando, Leandro, que conversando com as pessoas, né, os mais velhos, e meu pai é um deles, e tantos outros com quem eu já conversei, toda vez que a gente fala de Reinaldo e de Dirceu Lopes, os caras enchem a boca, né, e contam histórias maravilhosas, jogos incríveis, como o 6-2. O Cruzeiro, Leandro, enfiou 6-2 no Santos de Pelé. Você já ganhou um jogo de 6, Leandro, de alguém? Você lembra? Já ganhei. Já ganhei. O cara jogou no Cruzeiro. Não, mas peraí, mas ganhou do interior, lá do Cipotanga Futebol Clube. Né? Diferente de ganhar do Pelé, né? Não, mas um time grande, um jogo grande. Pois é, mas só que a gente tem que lembrar que o Santos daquela época é como hoje, né? O Barcelona, Real Madrid, o maior time do mundo. Não tem comparação. Não tem comparação. Isso aí. Bicampeão do mundo. É isso que o Thiago quer dizer. Não tem comparação. Se não o maior time da história coletivo, tinha o maior jogador da história e tinha. Não era só o Pelé, era um timaço, né? Timaço. O que você tem de vivo daquele jogo? Quando você fala do jogo, o que te vem na cabeça? Não, o que vem, né? Aquele fato histórico. A gente estava. O Cruzeiro era um time desconhecido na época, era um. A imprensa esculhambava? Se ele, tipo, sei lá, jornal, alguém pegava um jornal de São Paulo e lá vai enfrentar aquela porcaria de Cruzeiro lá e tal. Não. Ou eles vieram pianinho? Na verdade, a imprensa naquela época não era tão pesada, tão forte como hoje, né? Mas o Cruzeiro, sim. No início, como eu disse, despertou curiosidade após aquele jogo, porque todo mundo queria saber quem era aquele Santos que tinha, né, aqueles que mais sobressaíram, foi eu e o Tostão, queria saber, o Brasil inteiro, né? Tanto que quando nós fomos jogar lá em Curitiba, depois de lá contra o Curitiba, né? Fomos fazer um jogo lá, e aí acho que foi uma coisa que ficou gravada na memória, que foi o primeiro jogo que despertou aquele torcedor. Chegamos no hotel lotado, o ônibus chegou lotado de gente, porque a polícia pedindo para passar, quer dizer, nunca tinha acontecido. Foi um fã mesmo, né? Fã que queria saber quem era aquele Cruzeiro. E muito interessante, porque a gente almoçava, antigamente não tinha televisão nos apartamentos. E aí a gente almoçava e tinha uma sala uma sala de TV, que a turma se reunia. Sim, ali tal, batia um papo. E nosso treinador, né, o seu Ayrton Moreira, um bonachão, gostava de contar a história, irmão do Zezé Moreira, né, do Aimoré Moreira, né, que foram famosíssimos aí no Brasil. Seleção brasileira. Exatamente. E tinha um senhor que perguntou, estava junto eu e Natal, aí ele levantou, Natal falou, vamos para o apartamento? Vamos. Quando eu levantei assim, o senhor perguntou, senhor Ayrton,
quem que é o Dirceu Lopes aí? Porque o nome você já viu, né? Dirceu Lopes. e Esperando aquele negão de 2 metros de altura. Então, Juro, cara, eu escutei ele falando, o Saí falou assim, o Dirceu lá, aquele lá que tá saindo lá, está junto com o Natal. Ele falou assim, o quê? É isso aí? É só isso? É isso aí, sério. É isso aí? É só isso aí? Mas dava trabalho. Aí você foi embora, você passou direto? Vai ser direto. Vai voltar, vai te catar, não vou nem voltar, né? Vai ser direto. E mulherada, tinha assédio já nessa época? Esse cruzeiro de Tostão, né, o seu cruzeiro de Natal, foi um cruzeiro dono da cidade por bons anos. Tinha assédio já, não? Você aproveitava disso ou era mais quietinho? Não. Não tinha como hoje, né? As coisas mudaram muito, né? Mas não recebia nenhuma cartinha, nada assim? Tinha as cartinhas. Começou, tá vendo? Né? Começou as cartinhas e tal. Começou o público feminino, Mineirão, Isso. depois que o Cruzeiro apareceu e tal, né? Então, algumas coisas, né, Thiago? O cara amarrado até hoje. algumas A coisinhas, mulher né? lembrava até hoje? Até hoje a mulher lembrava assim? É? Você tá casado há quantos anos? 72, você é bom de conta? Faz aí. Casei em 72, quase 50 anos, né? Vai fazer Como 50 em Quantos 22. filhos? Quantos filhos? Tenho 4 filhos, né? 4. 4 filhos, 3 netos. E a mulher brava assim até hoje? Até hoje eu dou. Manda um beijo pra ela, tá ouvindo a gente lá em Pedro A Leopoldo. Cecília, né? Meus filhos. Eu sempre digo, muitas das vezes, Thiago, algum torcedor, né, que me vê, me fala, né, quando vale a pena, que é um torcedor assim, acima de paixão, eu sempre respondo que algum torcedor chega e fala, não, você nasceu na época errada do futebol, você tem que nascer agora. Pô, você ia ser rico, você ia ser o quê, não sei o quê. Quando vale a pena, eu respondo, não, eu não sou rico, eu sou milionário. Então tem uma família que eu tenho, né? A família que eu tenho. Aliás, tem um monte de milionário que não tem nada, né? Porque Exato. não tem a família que você tem, a exatamente. base, né, Leandro? Isso é Estou aqui verdade. com o Leandro, né, que passou, né, que enfrentou essa tal de fama. É uma coisa que eu não entendia, porque principalmente o atleta, o jogador de futebol, ele não é igual aconteceu comigo, quebrei perna, quebrei não sei o que, clavícula, restaurei o tendão, mas o ex-jogador ele não pode afetar a mente, né? É isso aí. Aí que está infelizmente né, as coisas evoluíram muito, mas ainda continua. Tal de fama E eu saí impune da fama e eu tive a honra, a felicidade de vestir a camisa do meu clube do coração, né? Então, e outra coisa que eu nem imaginava, nem pensava, que a verdade é que as pessoas até me perguntam, você conheceu o Japão, você conheceu o China, você conheceu não sei o quê? Aí eu sempre falo, né, que é difícil perguntar aonde que eu não conheço. Né, o Cruzeiro Se pegar o globo ali e rodar o país, é difícil de achar um país que você não esteve com o Cruzeiro. Exatamente. Nós fazíamos uma média de 20 jogos, né, todo ano. Então eu tive a felicidade de conhecer o mundo inteiro, né? Quer dizer, esses torneios da Espanha, Teresa Herrera, contra Barcelona, contra times da Inglaterra. Na verdade, Dirceu, o mundo é que teve o privilégio de conhecer. Cara, e não você conhecer o mundo. Ô, Leandro, o Dirceu trouxe aqui presentes, olha aqui, o livro do Dirceu, que foi escrito pelo meu amigo Pedro Blanc. Deixa eu mostrar aqui, para quem está nos acompanhando também no YouTube, o livro O Príncipe, a Real História de Dirceu Lopes. É um documentário, praticamente. O Pedro Blanc é muito competente. Eu me lembro quando o livro lançado, a história do Dirceu em Pedro Leopoldo. Vale muito a pena acompanhar. Quem quiser pode comprar. Eu sei que tem na loja do Cruzeiro, nas melhores livrarias. E nós vamos sortear um aqui no Bola Premiada, né, Dirceu? Claro, vamos deixar, não podemos passar em branco, deixar um brinde para a torcida do Cruzeiro, né? Um livro autografado para você, cruzeirense, que está ouvindo Bola Premiada. Nós vamos sortear no final do programa. E o Dirceu vai estar num evento muito legal. Que dia que é, Dirceu? No dia 26 de fevereiro, né? O Cruzeiro está lançando a camisa... Relançando, já é a terceira vez. Já a terceira? nós a primeira acabou tudo, a segunda já foi. Já agora... foi, pela terceira vez nós vamos fazer o lançamento de uma nova coleção. Né? E é extraordinário, Leandro, porque eles fazem a camisa retrô, exatamente como era na época, né, Dirceu? Exatamente como era na época. O maior sucesso, tá? Não, eu já vi, eu tenho amigos, né, que viajam, as esposas ficam bravas, porque eles querem viajar, ir numa festa com essa camisa, porque atrás de galo, pro torcedor, marca história, né, Leandro? Com certeza, Thiago. Ainda mais uma camisa como essa do Dirceu, camisa retrô aí,
Naquela época a camisa, né, era pesada também. Então isso, a galera vai pra festa mesmo aí, festa, 15 anos aí, casamento, tem uns que vão. Que dia que é, Dirceu? Dia 26 de fevereiro, no sábado, às 10 horas da manhã. Então, olha aí, dia Estaremos 26... lá no Barro Preto, né? Dia 26 de fevereiro. Então dá tempo você se programar, 10 da manhã, sábado, levar a família inteira na loja do Cruzeiro, ali a loja maior de Minas. Na loja maior de Minas, estaríamos lá pela terceira vez, fazendo lançamento, né? Relançando o autografar livro, a camisa. Autografando as camisas, o livro, né? Estaríamos lá. Então, ó, hoje no Bola Primeira nós vamos sortear um livro. A camisa que eu vou sortear, você vai buscar lá no evento, o ganhador vai buscar no evento, Isso. vai receber das mãos do Dirceu, ainda vai tirar uma foto com o Dirceu Lopes. O maior prazer. Correto? Correto, corretíssimo. Leandro, dia 26, eu acho que a gente podia ir lá dar um abraço no Dirceu, viu? Paga pra entrar, Dirceu? Que isso, é um Leandro prazer. é um pão duro, ele não gosta de pagar. Não, mas foi carioca, pão duro? Não, então, é a história mas dele. toda regra tem exceção, né? Carioca é mão aberta? Que dizem que mineiro que é mão fechada, né? Então, fala com ele isso aí. Mas toda regra tem exceção, né? Porque minha sogra é um Mas Minha sogra do Rio de Janeiro não solta nada, então eu dei errado, até nisso eu dei errado. Oh, meu Deus do céu. Mas então no dia 26... fevereiro, tá chegando já no final do mês, já estamos no mês de fevereiro. Agora o convite para você, então, sábado de manhã. Você que não conhece, eu digo para você, não perca essa oportunidade, vá dar um abraço no Dirceu Lopes, figura extraordinária, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, do Brasil, não preciso nem falar do Cruzeiro, muito menos, o Príncipe, a real história de Dirceu Lopes, o livro é espetacular e você vai conhecer essa fera que nós tivemos o prazer de receber hoje na resenha de Boleiro, Leandro. Prazer, né, Thiago? Sempre feliz, foi igual você falou, ele, quando ele viu o Garrincha, né, ele não conseguia falar, e mesma coisa, né? Nós aqui, eu acho que a gente tem esse privilégio, não tem essa dimensão. Então, acho que é sempre bom estar presente como um ídolo que foi o Dirceu. Então, é só felicidade. Você sabe que vez ou outra vem um jogador aí mais forgado, não quero dar entrevista e tal. Eu falo comigo assim, meu, toma banho, rapaz. Sou amigo do Dirceu Lopes, tô caçando. Ô, Leandro, que honra, viu, amigo? Eu fico muito feliz mesmo de te receber, de estar com você. Acho que todas as homenagens que o Cruzeiro fizer, que a torcida fizer, que a Rádio Itatiaia fizer a você, são ainda muito pouco perto do que você merece, Dirceu. Nossa, Thiago, eu agradeço a oportunidade, né, de participar do seu programa. É uma pessoa que eu admiro muito, né? Nós tivemos você levou seu time, não sei se você lembra. Lembro. Pedro Leopoldo, e sempre acompanhando o seu trabalho, sou um grande admirador. Agradeço muito essa oportunidade de mais uma vez me proporcionar mais uma emoção na minha vida, né? Porque estar aqui na Rádio Itatiaia. Eu sempre digo que eu sou um privilegiado, né? Porque eu sempre costumo dizer que eu conheci o Cruzeiro pobre e o Cruzeiro rico, né? Assim também aconteceu em Itatiaia. Conheci a Itatiaia pequena e tal, e hoje eu conheço, até me perdi aqui nesse prédio. E tive o privilégio de conhecer as grandes lendas da Rádio Itatiaia, né? E continuo conhecendo, né? Como esse grande amigo Thiago Reis. Obrigado, obrigado. Aliás, eu fui em Pedro Leopoldo, fiz gol e você não fala não, né? Você fica queimando meu filme Mas aí naquele o time jogo dele lá. perdeu, não perdeu? Perdeu. Não, foi 3x2, 3x2, jogo bom, ué. Foi jogo bom, depois teve uma resenha lá, não foi legal pra caramba. Muito legal. Foi muito bom. Aliás, jogão, hein? Muito legal. Precisamos voltar, Pedro Leopoldo, precisamos voltar, né? vamos combinar. Dirceu, pra te homenagear, encerrando, eu vou complicar a vida do meu amigo Thiago, mas ele vai se virar pra achar. Aqui na Itatiaia nós temos um gol de 66, marcado por Dirceu Lopes, para homenagear essa torcida do Cruzeiro. Daqui a pouquinho tem jogo do Cruzeiro, para os mais jovens já terem uma ideia do que você fez. Um grande abraço, viu, amigo? Muito obrigado, eu agradeço a você pela oportunidade, um prazer muito grande para mim estar no meio dessas duas feras aqui. Muito obrigado, grande abraço a todos. Leandro, no próximo domingo, outro grande convidado aqui na Resenha de Boleiro. Não tão grande quanto o Dirceu, porque não dá pra trazer um desse tamanho todo dia, né? Não dá, mas não peraí, dá. mas tão grande como eu, então não, pô. Na história, né, Dirceu? Na história, Dirceu. Na história. Leandrão, um abraço, amigo. Um abraço, Thiagão. Valeu, gente. Bola curta, ficou então para Dirceu Lopes, escapou de mal, virou, chutou. Gol! Seca, estonteante em Mauro, ele vira o corpo de fora da área, chuta de pé esquerdo.
esquerdo, Gilmar apenas esboça a defesa. Quando deu pela coisa, a sua cidadela estava outra vez tombada, torcida brasileira.